Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. É importante a gente verificar que no Evangelho nós temos 5 passagens das bem-aventuranças. Esse é o primeiro item, né, que fala sobre os bem-aventurados, dentro de um contexto de 5, né? E uma curiosidade é que esse é o capítulo mais longo, né? Mais longo de todo o Evangelho. Então, assim também a gente vê a importância que Kardec coloca, né, nesse tema, bem-aventurados os aflitos. Para a gente iniciar, acho sempre interessante a gente compreender um pouquinho o que quer dizer esse tema, né? As palavras que contém nesse título. Então, aflitos, né? Bem-aventurado aqueles que são aflitos. Aflitos, logo vem na nossa cabeça aflição, aquele estado, né? Aquele sentimento de angústia, de de preocupação, aquele sentimento, né, que às vezes a gente está ali, que a nossa mente consegue só olhar e focar aquele momento que a gente não vê as respostas, né? A gente está focado naquela escuridão, naquele momento de inquietação, onde a gente não vê uma luz. Então, a aflição, até a gente pode pensar o quanto nós, né? Será que tem alguém que ainda não passou por um momento assim? Né? Será que tem alguém que ainda não passou por algum momento de aflição na sua caminhada? Muito provavelmente nós já tenhamos tido alguma experiência dessas, né? Que a gente tem ali algum problema, alguma situação e que a gente se vê aflito por querer resolver, por querer ver uma luz no fim do túnel e aquele momento não surge. Por outro lado, a gente tem o título, né, Bem-aventurados. O conceito de bem-aventurados é felizes. É um completo estado de plenitude. Se nós fizermos a união disso, né, bem-aventurados os aflitos, é estranho pensar que aquelas pessoas que sofrem são felizes. Felizes aquelas pessoas que sofrem. É estranho a gente pensar nesse título, né? Então, para nós conseguirmos compreendermos esse assunto, é importante que a gente faça um olhar a partir da doutrina espírita, a partir da reencarnação, compreendendo as sucessivas vidas, né? Compreendendo a nossa evolução. Senão, nós não vamos conseguir ver e ter a justiça das aflições. Como é que nós vamos conseguir olhar para uma criança recém-nascida e ver aquela criança que às vezes nasceu com um grande problema e achar que aquilo é justo? E achar que aquilo tem algum fundamento? Como é que nós vamos conseguir olhar e compreender e achar que é justo perante as leis divinas aquela pessoa, aquele irmão que por toda uma caminhada foi um irmão do bem, alguém benevolente, alguém que só fez coisas boas, mas que do nada é acometido de um grande sofrimento ou de uma morte muito sacrificada? Nós temos, irmãos, que confiar em Deus, que olhar perante os ensinamentos da doutrina espírita, compreendendo que nós temos uma caminhada e que essas dores, esses sofrimentos que hoje nos acometem, têm por trás um propósito, tem ali uma justiça, algo que é positivo para o nosso crescimento. Se hoje nós somos acometidos por um grande problema, por um grande sofrimento, é porque aquilo faz parte da nossa caminhada. E nós temos que olhar para esse sofrimento e acolher ele, né? Olhar pela perspectiva do nosso crescimento enquanto evolução, enquanto
pessoas em evolução, seres que estão ali para serem desenvolvidos. Nós vamos conseguir ter esse estado de felicidade não nesse mundo material, mas no mundo espiritual. E é por isso, né, que nós estamos aqui, para nós estarmos nos evoluindo, passando por determinados desafios, provas, expiações, para que quando nós chegarmos num plano superior, nós tenhamos a recompensa. É dessa perspectiva que nós temos que olhar, verificando muito a questão das reencarnações e confiando em Deus, no nosso Pai Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós temos que confiar. Qual é o sentimento que um pai tem para com o filho? Né? É poderoso, é muito grande o amor, né, de um pai, de uma mãe para com o seu filho. Nós não podemos duvidar de que Deus nos ama e que Ele está do nosso lado, nos apoiando. Nós não estamos sem apoio, nós estamos passando por algumas dificuldades, mas aquilo é importante. É importante para nós evoluirmos. Quando nós olharmos para aquele desafio, acolhermos aquilo e nos resignarmos e seguirmos, ótimo, nós aproveitamos uma oportunidade e assim a gente segue, né, evoluindo num próximo desafio. Mas, se a gente olhar para aquele desafio e a gente se sentir vítima, a gente se sentir injustiçado, a gente não vai passar por ali. Deus é tão perfeito que Ele vai nos dar outras tantas oportunidades para a gente nos resignarmos. Outras tantas oportunidades nas suas leis divinas vão acontecer para que a gente agarre, passe por aquele desafio e aí siga. Quando a gente passa por isso, o nosso objetivo último é nós sermos seres angelicais, nós sermos seres perfeitos. Todos nós vamos chegar nesse estágio. Talvez uns com mais facilidade antes, outros talvez um pouquinho mais tarde, mas todos nós vamos chegar. Depende de como é a nossa caminhada, de como é a nossa evolução. O quanto a gente está acolhendo e seguindo bem a nossa caminhada, confiando, ou o quanto a gente está se distanciando, né, lutando contra, nos achando vítima, e aí a gente fica naquele círculo vicioso. Tem uma história, até num local, numa determinada comunidade, tinha um rapaz. Esse rapaz, muito trabalhador, e nas horas vagas, esse rapaz, né, fazia brinquedos de madeira. Ele confeccionava lá na sua garagem brinquedos de madeira, né? E ele fazia doações. Ele ia em orfanatos, ele ia em locais, né? Ele era líder de uma comunidade e fazia várias ações com aqueles brinquedos para arrecadar dinheiro, enfim. E um dia, esse rapaz, na confecção de um dos brinquedos, esse rapaz perdeu na serra metade de um dedo. E ele ficou profundamente magoado, assim, ele se sentiu injustiçado com aquilo que tinha acontecido com ele. Porque ele começou a pensar na caminhada dele, o quanto ele era bom, o quanto ele fazia coisas boas, e ele foi, digamos, dentro do olhar dele, punido. Perdi a metade do meu dedo, como pode? Né? E ele foi ficando amargurado, foi, até que ele buscou ajuda e foi parar num determinado centro espírita. Num dos atendimentos, os benfeitores trouxeram que a proposta encarnatória daquele irmão era perder todo um braço. Ele tinha se proposto, na sua caminhada, a perder todo um braço, tendo em vista ações que ele já tinha feito na sua caminhada anterior, e que seria justo que agora ele passasse por essa provação nessa reencarnação. Mas a espiritualidade, dentro da sua inteligência suprema, viu
toda a caminhada dele, viu toda a construção, viu que ele fazia aqueles brinquedos de coração, ele tinha vontade de fazer, ele fazia aquilo com gosto. E aí, aquela prova dele foi diminuída a perda só da metade de um dedo. O que não lhe privava em momento algum de continuar fazendo aqueles brinquedos, de continuar fazendo as suas ações voluntárias, de continuar na sua caminhada de voluntariado como ele tinha. E aí ele teve o esclarecimento e continuou. Então, o que a gente tira também dessa história, né, irmãos? Às vezes uma aflição, a gente já tem ela programada, mas ela pode ser minorada, ela pode ser diminuída. Um gesto de amor pode cobrir uma multidão de pecados. Né? A gente, com um ato de amor, talvez a gente, na nossa caminhada aqui, com ações benevolentes, estendendo o braço ao próximo, quanto do nosso de coisas ruins que estariam nos acontecendo, a gente já está diminuindo, né? Nós temos que pensar por essa perspectiva. Quando nós nos propomos a reencarnar, a gente já tem pré-estabelecida uma proposta encarnatória, que a gente pode, né, acolher e seguir bem, ou a gente pode se revoltar e lutar contra e achar que aquilo é injustiça, e aí a gente fica naquele círculo vicioso. Muitas das nossas aflições, elas também podem ser causadas nas nossas atitudes atuais, na nossa forma na vida agora. Quando nós tomamos um rumo errado, quando a gente se distancia um pouquinho, né, da providência divina, botando o olhar mais na matéria, considerando mais objetivos materiais do que propriamente no nosso avanço moral, muitas vezes as nossas relações elas vão ser pautadas muito com um sentido de egoísmo, um sentido de ciúme, raiva. Nós vamos estar interagindo e criando sentimentos que nos trazem infelicidade. É importante nós estarmos atentos quando a gente sai do nosso rumo, porque isso vai nos trazer depois problemas, né? A gente vai depois ter problemas. Tem uma frase que é colocada, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita ela é certa. O que nós estamos plantando aqui com as nossas atitudes, com a nossa tomada de decisão, são coisas boas, algo que nós, mais adiante, né, num plano material, nós vamos ter uma recompensa boa, ou nós vamos estar plantando aqui coisas negativas? O quanto nós estamos influenciando e reverberando coisas boas ou nem tanto, né? Sempre que a gente presenciar coisas ruins, né, tem ali uma orientação, dê a outra face, né? A gente não precisa revidar o próximo, a gente pode silenciar. E o silêncio tem um grande poder, inclusive, né? No meio de uma discussão, silencie. O silêncio por si só já reverbera uma ação boa naquele ambiente. Se alguém lhe traz violência, né, retribua com a mansidão da paz. Alguém que traz uma escuridão, devolva sendo você a luz, né? A gente vê tantas pessoas, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, como foi citado aqui na abertura dos trabalhos. Quanto essas pessoas receberam, né, críticas, apontamentos, mas elas nunca retribuíram, né? Elas sempre seguiram dentro da caminhada delas, fazendo bem. A resposta delas foi continuar acreditando, seguindo. Sejamos nós também pessoas que seguem, né? Pessoas que acreditam, que confiam. Jesus, né, é o nosso outro grande exemplo. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas Jesus elucidou, estendeu a mão? E mesmo assim, ele foi crucificado. Mas ele voltou, né? Ele nos dá ainda orientações, ele está conosco, ele não desistiu,
né? Então, seguindo no seu propósito. Temos grandes pessoas que a gente pode termos como referência, que possamos seguir esses exemplos e termos uma caminhada firme, termos uma caminhada correta, seguindo, acreditando sempre no bem, em algo maior. Irmãos, é um pouquinho só de um grande conteúdo que tem nesse capítulo 5, que é os bem-aventurados os aflitos. Então, é um pouquinho, se alguém tiver interesse, pode ler o capítulo como um todo, que ele é muito interessante. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa semana e que assim seja.